Olá, bom dia, meus irmãos. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos nós. Hoje, a palavra de Deus está em São Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. E nós vamos combinar do jeitinho que nós falamos ontem no grupo. Chega em casa, já deixa a sua palavra aberta de fácil acesso, para a gente não ficar buscando dentro da gaveta. Presta atenção, a gaveta, a prateleira não é lugar para a palavra de Deus ficar escondida. Amém? Amém, né? E a paz esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E veja, meus irmãos, a palavra de Deus, ela começa dizendo: enquanto eles caminhavam, assim como nós também estamos caminhando. E eles caminhavam rumo a Jerusalém, porque ontem nós vimos na leitura que eles caminhavam rumo a Jerusalém. Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. E veremos que pouco a pouco ele vai ficando mais sozinho, mesmo rodeado de multidões. E aqui uma pergunta: e hoje? Qual que é o nosso desejo de caminhar com Jesus? É uma pergunta. Qual que é a nossa disposição para caminharmos com Jesus? E quando nós olhamos para as nossas igrejas, isso eu estou dizendo em sua maioria, vemos que, como a palavra nos relatou no início, cada dia Jesus está ficando mais sozinho. Lá, caminhando um pouquinho pela Sagrada Escritura, lá em Efésios 5:8, ele fala assim: Outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor. Comportai-vos, pois, como verdadeiras luzes. Ora, os frutos da luz são verdade, justiça e bondade. E não te parece, meu irmão, que está havendo uma peneira? Parece que nós estamos passando por um crivo. E na minha ignorância, às vezes, eu enxergo sobre esse prisma, sobre esse olhar. Não mais a multidão, pois não interessa mais os que estão dentro da igreja e tirando o povo de Deus de dentro da igreja. Porque muitas vezes tem muita gente, mas é quantidade, número. E aqui é ressaltada a qualidade e não a quantidade. E na palavra muitas vezes fala da multidão. Uma multidão que não deixava os escolhidos de Deus verem Jesus. Nós podemos ver isso lá quando fala da mulher do fluxo de sangue. Ela não se aproximava por causa da multidão. Ela teve que tocar na orla do manto de Jesus. Ela foi por trás, pela orla. Mas aconteceu, porque ela foi perseverante. Lembra Zaqueu? Zaqueu era atrapalhado e impedido de ver Jesus, primeiro por causa da estatura, mas a estatura, a multidão, sufocava Zaqueu. E a palavra diz que ele, por causa da multidão, ele teve que subir naquele sicômoro, naquela árvore. O cego de Bartimeu,
quando a gente lê o cego de Bartimeu, a multidão mandou que ele se calasse, porque estava atrapalhando o mestre. Ele gritava: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Alguém já mandou você calar? Alguém já insinuou para você calar, parar de pregar, parar de falar do amor de Deus? Eu até nas entrelinhas já escutei isso, de pessoas que estão dentro da igreja. Porque a multidão muitas vezes atrapalha, o número às vezes atrapalha a qualidade. E quando nós nos colocarmos à disposição para seguir o nosso Mestre Jesus, nós precisaremos medir também qual a disposição que nós temos para aguentar, para suportar a multidão que quer nos calar. Temos que realmente colocar Jesus e o projeto de Jesus para as nossas vidas em primeiro lugar. E pergunta: qual a posição que Jesus está ocupando na sua vida nos dias de hoje? Quais são as nossas prioridades? E veja que, conforme a palavra de hoje, Jesus quer assumir a direção do nosso barco, mas não quer nos ver também apavorados durante a tempestade. Ele quer que confiemos e nos entreguemos totalmente a Ele. Haverá hora em que não teremos onde reclinarmos a nossa cabeça. Algumas noites mal dormidas, algumas vezes teremos que sacrificar a nossa família para poder atender as pessoas, os projetos que Deus colocou para nós naquele momento. E isso muitas vezes não é fácil. Teremos que trilhar alguns caminhos desconhecidos, com pessoas também desconhecidas. Às vezes não vamos dar a atenção que os nossos pais e irmãos merecem. E nessa hora lembraremos do que Jesus disse: minha mãe, meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. E eu me lembro das palavras da minha querida mamãe, que eu a perdi em 2019, maio de 2019, uma doença que em 12 dias precisamente, a levou. E ela ia passar por uma cirurgia no dia 22 de maio de 2019, dia de Santa Rita de Cássia. E ela estava a caminho da Jerusalém Celeste. Mamãe era uma mulher santa, uma mulher de oração, uma mulher que tinha uma profunda intimidade com Deus. E a cabeça da mamãe estava reclinada em uma cama de hospital. Mamãe não sabia, e muito menos nós, eu e meus irmãos, sabíamos que aquela seria a última vez que estaríamos conversando com ela. Eu liguei para ela e disse: mamãe, eu já estou indo para BH. E quando a senhora acordar, eu estarei aí do seu lado. E lembra o que Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Parece que naquela hora, no telefone, a mamãe falava as palavras de Deus para mim. E mamãe disse para mim naquela ligação: Gracinha, filha, não venha para cá, não venha não, fica aí. Cuida dos pobres de Deus e cuida das coisas de Deus. E eu nunca esqueço esse direcionamento que mamãe passou para mim naquele dia, nunca. E olha o que Jesus disse: esquece, vai anunciar o reino de Deus, a boa nova, a boa notícia. E quando eu penso na minha mamãe, na finada mamãe, essas últimas palavras da mamãe é o que me dá consolo. E as palavras da Escritura, da Sagrada Escritura, me dão o alento que eu preciso para continuar na caminhada. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Então, não olhemos para trás. Sigamos em frente, na linha reta que Ele traçou para nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.